Será que o cristão precisa ser perseverante? Você sabe o que significa ser perseverante na fé? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal. Hoje nós estamos aqui para fazer o encerramento do primeiro trimestre da lição dos adultos 2025, que tem como tema a lição de número 13, Perseverando na Fé em Cristo. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela tua vida, porque você esteve conosco durante todo esse primeiro trimestre. 13 lições abençoadas de grande conhecimento, grande enriquecimento. Então, parabéns, louvo a Deus pela tua vida, pelo amor que vocês têm à palavra de Deus. Louvo a Deus por todos os inscritos aqui do canal, estamos indo para 40 mil inscritos, mais um pouquinho, chegamos a 40 mil, quero mandar tenho 3 bíblias aqui para sortear no vídeo de 40 mil, mandar com uma dedicatória para casa dos irmãos. Então, louvo a Deus pelos inscritos, pelos irmãos que estão lá nos grupos do WhatsApp, tem mais de 5 mil alunos lá, todos os inscritos do canal e todos os assinantes da Catflix. Nós fizemos um grupo do WhatsApp, só dos assinantes, tem mais de 300 irmãos ali. Lembrando que lá para os assinantes da Catflix, no grupo do WhatsApp, tem conteúdo exclusivo, diferente do que é colocado lá no grupo do WhatsApp da comunidade ACAT. Então, é um conteúdo mais aprofundado, são pesquisas mais aprofundadas por os assinantes da Catflix. Lembrando que dia 28 de março teremos a formatura online do Bacharel Livre em Teologia. Então nós já temos aí vários irmãos que estão emitindo certificado e nós faremos ali a outorga do grau de Bacharel em Teologia, dia 28. Então você que está fazendo os cursos de Teologia da Catflix, faça do avançado, baixe o certificado e você também vai poder participar desta formatura. Lembrando, irmãos, que se você não fez, atenção, você que não fez curso de teologia, teologia é a mãe das ciências. Deus me deu a graça, irmãos, de preparar um conteúdo rico, reconhecido pela CGADB, com certificado, curso básico, médio, bacharel livre em teologia, com certificado reconhecido em todo o território nacional pela CGADB. Eu sou diretor da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Lages, Santa Catarina, há 14 anos, e eu peguei todo o conteúdo, na verdade até a mais, coloquei tudo num curso online, básico, médio, bacharel. São 132 videoaulas, são mais de 1000 slides de estudo, por apenas 12 vezes, dá em torno de R$20. Então você não pode, chegou a tua oportunidade de estudar teologia com qualidade e preço acessível. Não perca mais tempo. Seja um teólogo formado, reconhecido em todo o território nacional, com fácil acesso. Você agora não pode perder tempo. Então, o link está na descrição do vídeo, o telefone do suporte está na tela, entre em contato e adquira o Super Combo Teológico da Academia Teológica Ensinos, básico, médio, bacharel em teologia, todos com certificado, com um fácil acesso mesmo. Você não pode perder. Entre em contato conosco ali e adquira. Agora você pode fazer teologia, o acesso é vitalício, vai ficar contigo essas 132 videoaulas, para sempre fica com você, para acessar quando você quiser. E mais de 1000 slides de estudo que você pode baixar e fazer uma grande biblioteca de estudo no teu computador. E sempre que você desejar, você pode ter acesso a esse conteúdo porque será teu. E aí tem avaliações, a metodologia verdadeiramente ensina. E você chegou agora a tua vez de fazer teologia com qualidade e com fácil acesso para todos os cristãos do Brasil e do mundo acessarem teologia de qualidade e terem condições de fazer aí em torno de R$20, 12 mensalidades, 12 parcelas, é teu, não é uma mensalidade que você fica pagando para sempre, não. É 12 parcelas, você pode dividir, parcelar em torno de R$20 e você adquirir aí um dos melhores cursos de teologia do Brasil, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então não perca tempo. Vamos fazer a nossa oração. No final, quero louvar a Deus, os irmãos estão recebendo curas. No final a gente sempre faz aqui um clamor por curas. Tá? Eu creio muito no poder da oração, aceitei Jesus, sempre crendo no poder da oração e tenho visto, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, ao longo do meu ministério, são 28 anos de ministério, tenho visto grandes milagres da parte do Senhor Jesus através da oração.
Então no final a gente vai levantar você que está enfermo, está doente, ore comigo no final para você receber a tua cura. Mas vamos fazer a nossa oração para Deus abençoar e vamos agradecer a Deus por mais um trimestre que a gente conseguiu concluir. O novo trimestre já está aqui. Pastor Elianai Cabral vai comentar o segundo trimestre. O Verbo se fez carne, sob o olhar do apóstolo do amor. Primeira lição, o Verbo se tornou em carne. Segunda lição, o novo nascimento. Terceira, a verdadeira adoração. Quarto, Jesus o pão da vida. Quinto, a verdade que liberta. Sexto, o bom pastor e suas ovelhas. Sétimo, eu sou a ressurreição e a vida. Oitava lição, uma lição de humildade. Nona lição, o caminho, a verdade e a vida. Maravilhosa mesmo. 10, a promessa do Espírito. 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. 12, do julgamento à ressurreição. 13, renovação da esperança. Vamos aprender com o apóstolo João todas essas ricas lições maravilhosas. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua palavra e também agradecer, Pai, porque estamos encerrando o primeiro trimestre de 2025 e te damos graça por termos aprendido 13 maravilhosas lições juntamente com o Teu povo no Brasil e no mundo. E pedimos a Tua bênção neste encerramento e que o Senhor também já abençoe e seja conosco, permitindo o Senhor para o próximo trimestre. Recompense a todos os Teus filhos que amam a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, papel e caneta na mão, texto áureo, 2 Pedro 1,19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Verdade prática, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, 10 ao 17. Objetivos da lição: mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Questionário: quais os dois principais grupos heréticos que o apóstolo Paulo combatia? Qual a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo? Onde deve começar o ensino cristão? Qual a abrangência da inspiração do texto sagrado? Como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Lição sensacional. Acima de tudo, vamos aprender sobre a perseverança, irmãos. Não podemos recuar, por mais que seja difícil a caminhada, com muitas afrontas, muitas heresias, muitas dificuldades. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Essa palavra aflição ele vem do grego, significa ser esmagado por uma pedra. Teremos pressão neste mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ali o Senhor garantiu que nos dará tudo o que precisarmos para suportarmos essas aflições e não recuarmos jamais. Fica aqui a palavra do Senhor que deu para Daniel, no final do livro de Daniel, diz, tu, porém, Daniel, vai até o fim. E o próprio Senhor Jesus, veremos aqui na lição, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, perseverança é a palavra-chave desta lição. Persevere, não recue. Muitos estão caindo, muitos estão desistindo, muitos estão voltando atrás, muitos estão se desviando, muitos estão recuando. E o Espírito Santo diz para você nesta lição, não recue, porque será maravilhoso demais o que nós iremos receber da parte do Senhor no dia glorioso do Senhor. E está perto, não recue. Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infabilidade, mas não falta quem indevidamente reivindique essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. A gente vai ver que tem muitas pessoas no mundo que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, são os seus escritos. Nós sabemos que surgiriam muitos falsos profetas ensinando ensinamentos errôneos. Nós vamos ficar sempre com a autoridade da palavra de Deus.
Vamos lá, primeira parte, esses slides ficaram maravilhosos, você pode adquirir os nossos slides, lembrando, irmãos, que os nossos slides, você paga ali a assinatura anual, em torno de R$10 por mês, e você adquire os slides dos adultos e dos jovens. Então é imperdível, cabe no bolso de todo mundo, como os irmãos sempre falam para mim, não, pastor, cabe no nosso bolso, é muito barato e vale a pena porque essa metodologia aqui, ela ensina. Você aprende mais e ensina melhor. Vamos lá? Diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro tópico, os falsos mestres. Olha só, letra A, letra B e letra C. O Senhor Jesus já havia advertido acerca dos falsos profetas e deixou vários ensinamentos sobre isso. Confere lá Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Jesus foi o primeiro. Olha, virão muitos falsos profetas. Letra B. Grande parte das epístolas do Novo Testamento foram escritas para combater as heresias e os falsos ensinos que ameaçavam duas coisas, a pureza do evangelho e a unidade da igreja. Agora aqui você pode fazer uma maratona bíblica com os alunos. Envolva os alunos na aula. Peça para abrir lá 1 Timóteo 1, 3 ao 11, que você vai conferir e ver o risco das heresias, das ameaças. Também 1 Coríntios. Vale a pena a gente conferir já aqui, ó. 1 Timóteo, abra comigo lá. 1 Timóteo 1, 3 ao 11. Aqui eu não vou ler tudo, porque são vários textos, a gente vai ganhar tempo. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, 3 ao 11. Deixa eu pegar aqui. 1 Timóteo 1, 3 ao 11. Como te pedi ao partir para a Macedônia que permanecesses em Éfeso, a fim de admoestares a alguns para que não ensinasse outra doutrina. Estão vendo? A maioria das epístolas foram escritas para combater as heresias e para manter a pureza do Evangelho da Graça, que as heresias ali queriam levar as pessoas a adquirirem salvação pelas obras, e também manter a unidade da igreja diante do Senhor Jesus. Nem se dediquem às fábulas, nem à genealogia sem fim, por isso promove mais discussões do que o serviço de Deus, fundamento na fé. O intuito da admoestação é o amor, que surge de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé genuína, sem hipocrisia. Desviando-se dessas coisas, alguns se entregaram às conversas frívolas. Então Paulo sempre ensinava, também abre lá 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. 1 Coríntios 11 e 19. Para você ver. São textos, pois é necessário que haja divisões entre vocês. Não que a gente queira isso, mas Paulo está dizendo, para que os aprovados se tornem conhecidos no meio de vocês. Então Paulo está dizendo, olha, até faz parte vir as heresias, porque elas vão servir para mostrar quem é quem. Então, quem está no Evangelho, que verdadeiramente é o Evangelho da Graça, ele vai se diferenciar em relação aos hereges que surgem. 2 Pedro 2 e 1, olha só, irmãos, são textos importantes. 2 Pedro 2 e 1, olha o que diz o texto. Houve também entre o povo falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destrutivas e até negarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E ainda o 2 fala, muitos seguirão suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos avarentos, muitas pessoas com outros propósitos que não é o céu. E aqui, irmãos, você está aprendendo que as epístolas foram escritas, o Novo Testamento, praticamente todo, foi escrito, principalmente as epístolas, os apóstolos foram escrevendo, justamente para combater os falsos mestres, os falsos profetas, as heresias e manter a pureza do Evangelho e a unidade da igreja. Olha o que diz lá Tito 3, 9 ao 11. Tito 3, 9 ao 11. Olha o que diz. Mas evite discussões inúteis, genealogias, contendas e debates sobre lei, pois não trazem proveito e são fúteis. Rejeite o homem faccioso depois de tê-lo admoestado 1 ou 2 vezes, sabendo que a pessoa está pervertida e vive pecando. Já está condenada por si mesma. Então muitos vão aparecer, principalmente hoje, irmãos, com a internet dando voz aí aos tolos,
A internet é uma benção, mas ela dá voz aos tolos. Então tem que tomar cuidado. Muito ensinamento herético. E tome cuidado, irmãos. Você que de repente está seguindo, eu gosto daquele canal porque fala as verdades de hoje, denuncia os pecados e tal. Tome cuidado, você nem conhece a pessoa que faz aquilo ali. Nós temos muitos que são hoje promotores de escândalos. Nós não podemos acompanhar e nem apoiar quem divulga escândalos. Então, se você está inscrito em canais que divulgam escândalos, irmãos, nós temos que ser testemunhas de Jesus, do que Jesus faz e não do que o diabo está fazendo. Então, por favor, não dê voz a promotores de escândalos. A Bíblia diz que Deus vai julgar quem pratica o escândalo e aquele também que promove o escândalo. Porque Jesus disse, aquele que comete e aquele também por onde divulga, por onde vier o escândalo. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Deus não aprova divulgação de escândalos. E está cheio de canal na internet aí, só divulgando escândalos, né? Porque Deus me levantou para denunciar o pecado. Não, irmãos. Denunciar o pecado, você tem que estar congregando e, primeiramente, vai lá conversar com o teu irmão. A Bíblia diz, é assim que denuncia pecado. Vamos ver se essas pessoas na internet com canais aí de divulgação de escândalos, vai ver se ele vai lá, eu quero lá na casa dessa pessoa, eu vim aqui conversar contigo sobre o teu escândalo. Você não quer ajuda? Você não quer ajuda em oração? Você não quer confessar, de repente se arrepender? Essa é a forma, irmãos, de tratar com o escândalo. Procurar a pessoa que pecou, tentar ajudar ela. Não, eu não quero e tal. Então daí você pega, onde é que você congrega? Lá em tal lugar, tem pastor? Tem. Então eu vou lá conversar com o teu pastor e vou levar essa situação para o teu pastor. Você está na comunhão, vamos conversar. É dessa maneira que se lida com os escândalos. Agora, essas pessoas fazem isso? Duvido. Não. Querem ver o circo pegando fogo. Querem likes na internet, querem seguidores para ganhar o valor do YouTube e sabe-se lá o que faz com esse dinheiro que recebe do YouTube. Só estão enchendo seus ventres. Então, irmãos, tome cuidado para você acompanhar pessoas divulgadoras de escândalos. Isso nunca agradou a Deus. Ai daquele que comete o escândalo e aquele por quem vem o escândalo. Jesus nunca apoiou divulgadores de escândalo. Os falsos mestres estão aí. São falsos ensinadores, irmãos. Esse não é o ensino que a igreja precisa receber. A igreja precisa receber ensino explicativo da Bíblia. Ensino explicativo das doutrinas da Bíblia. É isso que você tem que aprender. Agora, não ficar aí assistindo aí canais de divulgação de escândalos, fuxico gospel, uma série de coisas. E tem uns aí que falam aí, o meu canal é a palavra da verdade, que não sei o quê. Aqui a gente denuncia os pecados disso, pecados daquilo. O sangue de Jesus tem poder. Letra C. As epístolas pastorais de Timóteo e Tito defendem o verdadeiro evangelho da graça e refutam os falsos ensinos que erroneamente eram chamados de ciência ou verdadeiro conhecimento. Paulo diz isso lá em 1 Timóteo 6, 20 e 21, que os hereges estavam dizendo que tinham a detenção da verdadeira ciência, do verdadeiro conhecimento. Aí Paulo diz, não, os ensinos que eles ensinam, falsamente eles chamam de ciência. Isso é falso, isso não é ciência coisa nenhuma. Paulo não está condenando o conhecimento, irmãos. O estudo, a ciência, não. Tem gente que interpreta errado isso aqui. A ciência a Bíblia chama de falsa. Qualquer ciência, qualquer conhecimento, a Bíblia está dizendo que isso é falso. Não. Paulo está se referindo aos ensinos dos hereges, que eles diziam que era o verdadeiro, e Paulo está dizendo não, essa ciência é falsa. O ensino dos hereges. Então você não pode misturar as coisas. Então, os falsos mestres entrariam no convívio da igreja. Tanto, hoje eu alerto, o maior risco para os cristãos, para a igreja genuína, em relação aos falsos mestres, sabe onde é que está? Na internet. Tome cuidado com os canais que você anda seguindo e assistindo e o que você anda vendo na internet. Porque os falsos mestres hoje, o campo que eles mais estão caminhando é o campo da internet. Tome muito cuidado mesmo. Porque são poucos, irmãos.
Eu vejo aqui o nosso pastor, aqui na nossa igreja. Toda semana ele dá ensino ali na igreja e é uma média de 1.000 pessoas que se reúnem na igreja. Toda semana. Mas vejam bem, por exemplo, eu estou aqui ensinando a escola bíblica dominical e por semana uma média de 20.000 pessoas estudam comigo aqui. Então tem mais gente ouvindo aqui o ensino da IBD, eu que sou aqui de Lages, Tem mais pessoas, 20.000 pessoas que estudam comigo por semana e com o meu pastor ali presencial, que ele está sempre ensinando, em torno de 1.000 pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem muito mais gente, irmãos, estudando pela internet do que indo na igreja aprender a palavra. Então o que acontece? Não é errado aprender pela internet, mas tome cuidado com o que está sendo ensinado. Tem muito mais cristãos acompanhando ensinos na internet do que lá na igreja no culto de ensino com os pastores. Deveria ser o oposto. Deveria estar lá na quarta-feira que meu pastor ensina, a igreja super lotada, 10.000 pessoas, que nem cabe, né? Mas aonde cabe tinha que lotar. Mas não enche, culto de ensino não enche. Mas na internet você vê aí às vezes canais de denunciar pecado, de fofoca evangélica, de escândalos. Você vê lá canal com 1 milhão de seguidor. As pessoas aprendendo coisas que não edificam. Escândalo nunca edificou, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, não escândalos. Escândalos destrói a fé. Escândalo leva a pessoa ao caminho de murmuração. Escândalo leva a pessoa a se separar do convívio da comunhão da igreja. E, infelizmente, hoje o maior lugar que os hereges estão ensinando chama-se púlpito de internet. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado com o que você anda aprendendo na internet. As epístolas pastorais, então, de Timóteo e Tito, defendem o verdadeiro evangelho e refutam os falsos ensinos. Então, se tem uma coisa que deve fazer hoje o crente perseverar, é com o verdadeiro ensino. Tem que tomar muito cuidado com os falsos ensinos, porque os falsos ensinos hoje, pelos demônios, querem justamente fazer os crentes recuar na fé e não perseverar, principalmente no convívio da irmandade, da comunhão na igreja. Hoje, irmãos, um dos principais ensinos que estão por aí na internet é que o crente não precisa frequentar a igreja. Uma vez um rapaz falou para mim, eu não vou mais na igreja porque eu aprendo mais na internet do que lá na igreja. Meu pastor é muito fraco. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso aí não é que o pastor é fraco, é que a pessoa está doente. Porque quando a gente tem saúde espiritual, a gente aprende, entende a voz de Deus até numa criança falando. A gente aprende com Deus nas pessoas mais simples. A gente tira lições espirituais, sabendo que Deus está usando aquelas pessoas que são simples. Na obediência, na perseverança, na irmandade. Agora a camarada vem dizer para mim, eu não vou mais na igreja, porque eu aprendo mais na internet, porque o meu pastor é fraco. Essa pessoa está doente. E essa pessoa está desviada hoje. Vejam só, a pessoa que comentou isso está desviada. Eu não vou mais na igreja porque eu aprendo mais na internet do que o meu pastor é fraco. Essa pessoa está desviada. Estão vendo o perigo? 2. A experiência apostólica. Letra A e letra B. Paulo menciona que Timóteo havia aprendido desde pequeno as sagradas letras e que devia permanecer naquilo que havia aprendido. Lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo diz, Timóteo, você aprendeu desde criança. Permaneça. Então fica para nós, irmãos. Nós estamos aprendendo, aquilo que a gente aprende não deve abandonar, não deve largar, não deve recuar. É para permanecer naquilo que a gente aprendeu certinho. Não tem outro evangelho para ser ensinado. Não tem outro costume cristão para a gente praticar para ser ensinado. É congregar, é estar em comunhão com a igreja, é frequentar a igreja, é estar cultuando a Deus na igreja, aprendendo a palavra, a sã doutrina, a salvação pela graça, os bons costumes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes de pureza espiritual, de pureza moral, espiritual, de pureza física. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não tem outra coisa para ensinar. Então, irmãos, nós temos que permanecer. Paulo diz, persevere, Timóteo, naquilo que você aprendeu. Letra B. Timóteo possuía experiência ministerial e estava preparado
para combater os contradizentes. Outra coisa importante aqui, irmãos, confere lá 2 Timóteo 2, 15 ao 26 e também 2 Timóteo 3, 1 ao 10, é a prova de que uma pessoa para ensinar, ela tem que ter experiência, irmãos. Eu ando muito preocupado que tem muitos ensinadores na internet. Outro dia, eu trouxe aqui, eu falei para os irmãos, tem muita gente que está chegando no canal, não me conhece. Aí eu trouxe aqui um pouco da minha história. Congrego na mesma igreja, Assembleia de Deus, aqui de Santa Catarina, há 28 anos, Assembleia de Deus Missão. Estou ligado à nossa convenção há 14 anos. Sou membro também ligado à CGADB. Estamos congregando, casado por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Convivo com a minha esposa há 31 anos, tenho 2 filhos. A gente trabalha com o ensino da palavra de Deus já há 20 anos, pastoreei igrejas por 10 anos, então a gente tem experiência para ensinar a palavra de Deus. E é importante, irmãos, falar. Outro dia alguém até mandou um comentário ali me criticando, fica se aparecendo, falando de si próprio e tal. Não, irmãos, a Bíblia ensina isso. De onde tu vem? Qual é a tua profissão? Qual é o teu trabalho? Para onde tu vais? Eles perguntaram isso para Jonas. Quem és tu? Quem é o teu Deus? O que tu faz? O apóstolo Paulo, as pessoas onde chegavam, levavam cartas. Recomendação, quem é a pessoa e tal. Então, se identificar aqui, irmãos, para mostrar a internet, a gente não se conhece. Aí eu falei aqui, alguém até criticou, quer se aparecer, está se exibindo aí e tal. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Mas a gente está aqui, irmão, na internet, tem muita gente ensinando na internet, você não sabe quem é. Se congrega, se está em comunhão, se toma a Santa Ceia. Até tem irmãos que me convidam para me palestrar, para me pregar em vários lugares. E me geralmente convidam, às vezes em convite na primeira semana do mês, eu digo não. Na primeira semana eu não posso. Por quê? Porque eu tenho a Santa Ceia na minha igreja com o meu pastor. Eu vou com eu não abro mão da Santa Ceia com a minha família, com o meu pastor, com a minha igreja onde eu congrego. Então, irmãos, tome cuidado. Hoje, para ensinar a palavra de Deus, tem muitos que não têm experiência, não têm aprovação ministerial, não têm bons frutos, você nem sabe quem é. Então, tome cuidado, irmãos. Paulo está dizendo que Timóteo tinha experiência para poder ensinar. E hoje nós precisamos que as pessoas tenham experiência de irmandade, de comunhão, de pastoreio, de ensino, de bom testemunho, de vida com Deus, de fruto, de graça. Tem que ter experiência, tem que ser experimentado para poder ensinar. Senão, eu não aceito. Eu nem perco tempo. Parece, por mais bem elaborado que seja a propaganda na internet de um vídeo e tal, por mais bem feita a manchete ali, a primeira frase, a pergunta, o banner, você viu tal coisa, sabe tal, por mais que seja, eu nem conheço, nem perco tempo. Eu não perco tempo, eu não saio do foco. Eu fico sempre me alimentando com pessoas que eu conheço o fruto, que eu sei quem é, e aí eu não vou ter risco na minha vida espiritual. 3. Entendendo o querer. Letra A, B e C. A palavra querer, do versículo 12, vem do verbo grego telo, e significa estar determinado com prazer. Olha só, irmãos. Letra B, viver para Cristo é resultado de um desejoso prazer. De um desejo prazeroso, que deixa a pessoa determinada a empenhar todas as suas forças em prol da vontade de Deus, conforme Mateus 22 e 37. Aqui em Mateus 22 e 37, quando Jesus está falando de amar a Deus sobre todas as coisas, vamos ler lá, Mateus 22 e 37, olha que texto lindo, irmãos. É a explicação, é a base do que Paulo estava explicando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E aqui, quando Paulo explica no versículo 12, querer é justamente isso. A pessoa que quer servir a Deus, ela tem um desejo prazeroso de se dedicar inteiramente a Deus. Paulo deixa claro isso. Não podemos agir diferente. Vamos lá? Letra B, viver para Cristo é resultado. Letra C,
Quem ama a Deus de verdade está disposto a enfrentar qualquer adversidade desta vida, sem perder o ânimo. Quem tem saúde espiritual, quem tem um desejo genuíno de querer servir a Deus, que é o desejo prazeroso de estar determinado, não é só um pensamento vago, como a gente quer, por exemplo, quero tomar uma água, quero, mas é algo momentâneo. Agora, eu quero servir ao meu Deus. Aí é uma determinação, não quero outra coisa. Não quero o mundo disso, o mundo daquilo, o mundo... Sabe, hoje o mundo está aí, não é o mesmo mundo, né? Hoje tem o mundo de tudo, né? Tem o mundo do rock, tem o mundo dos esportes, tem o mundo da fama, tem o mundo da moda. Eu não quero, eu quero servir ao meu Deus. Eu quero o reino de Deus, estou determinado a viver para Deus. Principalmente quando você identifica, né? Cada um fica na posição que foi chamado, quando você identifica o propósito da tua existência. Eu existo para trabalhar ensinando a vontade de Deus, compartilhando a vontade de Deus com as pessoas, para que as pessoas conheçam a Deus. Eu existo para isso. Eu identifiquei o propósito da minha existência. Me sinto a pessoa mais realizada desse mundo, porque identifiquei o propósito da minha existência e estou no trilho da vontade de Deus. Vivo muito feliz. Aquilo que a Bíblia diz mesmo, sabe? Em tudo dai graças. É assim. Então, irmãos, dessa forma, verdadeiramente, você entende que você quer servir a Deus. Como é que eu vou identificar, pastor Rodrigo, quem quer viver para Deus e quem não quer? O querer aqui que Paulo está dizendo, que tinha em Timóteo, é você estar determinado a manter o foco em um objetivo. E esse objetivo é viver para Deus. É determinação, tá? Vamos lá. 4. Características dos enganadores. A primeira parte da lição aqui tem 4 tópicos. Características. Aqui tem letra A, B, C e D. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre os falsos enganadores. Eu fiz questão de trazer aqui, irmãos, os principais textos. Olha só. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E é o que nós estamos vendo muito na internet hoje. Você nem conhece a pessoa e a pessoa ela quer dinheiro, ela quer muito dinheiro, ela quer dinheiro. E você não sabe onde é que ela coloca o dinheiro, sabe? Ela só quer dinheiro. E tá ali, sabe? Hoje o que as pessoas querem é isso, irmãos. Mateus 7,15. Letra B, você não sabe onde é que congrega, você não sabe de que igreja que é, você não conhece o pastor, não conhece o ministério, não conhece a história. A pessoa só se deu bem na internet, está com um monte de seguidor, está ganhando dinheiro com o YouTube com isso. E o que ela faz? Ninguém sabe o que faz. Então vamos lá. Letra B. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, conforme Atos 20 e 29. Lobos cruéis, irmãos, são pessoas que só pensam nos bens materiais das pessoas, não estão nem aí com a vida espiritual. Letra C. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, conforme 2 Coríntios 11 e 13. Olha só, irmãos, a Bíblia ensinando que o maior perigo do povo de Deus não está lá fora, está no nosso próprio meio, no meio evangélico, no meio cristão, no meio gospel, e principalmente na internet. Então tome cuidado com quem você anda acompanhando por aí. Letra D. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso lá atrás que não tinha internet, que as pessoas tinham dificuldade de fazer a sua mensagem chegar até os outros. Agora imagine hoje. João escreveu isso aqui, ó, 1 João 4:1. Então note que Jesus falou, Paulo falou, João falou dos falsos mestres que estão por aí. Isso num tempo que eles falaram não tinha internet. Como eu disse, a mensagem demorava a chegar aos ouvidos das pessoas. E hoje, irmãos, que a mensagem está na mão de todo mundo. Tá cheio, Satanás. Você acha que vai perder tempo? Você acha que os espíritos malignos vão perder tempo, não vão querer se infiltrar na internet? Pelo amor de Deus, nós temos que orar. E eu digo para você, ache um ambiente na internet, irmãos, que você sabe, aqui é seguro? É. Então não preciso perder tempo em lugar nenhum. Fique seguro, se edificando, crescendo, aprendendo com pessoas de confiança, com pessoas de bom fruto, como diz a Bíblia, pelo fruto se conhecereis a árvore. Visão geral.
A perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Então persevere naquilo que você aprendeu, persevere aprendendo com pessoas de bom testemunho, dignas de confiança. Persevere. A recomendação do Espírito é isso. Não precisa alterar o teu comportamento de fé, querer conhecer e andar. Não. Da forma simples como você aprendeu. Eu conheço o Evangelho da Salvação, eu sei qual é a minha conduta para agradar a Deus com os meus irmãos na igreja, tendo em comunhão, principalmente, irmãos, estando em comunhão com a igreja. Outro dia eu fiquei sabendo de um camarada na internet aí, ele tem um canal, o cara tá cheio de seguidores aí e tal, mas não congrega em lugar nenhum, não tem comunhão com igreja nenhuma. E ele diz que tem comunhão só com Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos lá. Segunda parte. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro tópico. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Com quem que a gente está aprendendo, irmãos? Com quem que a gente está aprendendo? Vamos lá, letra A, B e C. A avó Lloyd e a mãe Eunice foram as responsáveis pelo aprendizado de Timóteo em relação à vontade de Deus. Ele aprendeu em casa, que é o melhor aprendizado. Porque não é só palavras, exemplos. As palavras movem, os exemplos arrastam. Então ele aprendeu bem. Sua avó e sua mãe eram tementes a Deus. Mestres do bem. Tem pessoas que são mestres do bem, com bons exemplos, conforme 2 Timóteo 1,5. Letra B. Educa a criança no caminho que deve andar, diz a Bíblia. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Irmãos, os melhores exemplos vêm de casa. Pastor Rodrigo, mas eu não tenho ninguém na minha igreja que é crente. Então nós temos a casa da fé, que é onde a gente congrega. Se inspire em homens e mulheres de Deus ali. Nós temos que andar junto, olhando, conhecendo, sabendo o fruto e se inspirando nos bons exemplos. Aí sim, irmãos, nossa fé não vai correr risco. O que eu estou querendo dizer? Repito, estou batendo nessa tecla aqui. Tome cuidado com quem você está aprendendo na internet. Você não conhece essa pessoa. Não sabe onde congrega, não sabe os frutos, não sabe a vida. Inclusive, irmãos, tem pessoas renomadas na internet aí que já é a segunda mulher que o camarada tem. Tá normal agora? Você, não, essa aqui não tá legal, eu vou trocar. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Não é bom isso, irmãos, pelo amor de Deus. Letra C. Glória a Deus pelos pais responsáveis e que ensinam a palavra de Deus aos seus filhos desde pequeno, seja o pai biológico ou um pai na fé. Mas aprenda com pessoas que verdadeiramente dão bons exemplos. Lembra que Paulo disse, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, meus amados irmãos, vamos aprender com pessoas que verdadeiramente têm bons exemplos. 2. Permanecendo firme nas sagradas letras. E aqui fica uma recomendação ainda aos pais. Vamos ensinar, irmãos, nossos filhos. Vamos ensinar. Eu tenho uma preocupação com isso. Eu até coloquei na Catflix material para criança. Quantos ensinadores na internet não estão nem aí com as crianças? Não falam. Não se preocupam. Não se preocupam com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Não se preocupam. E eu tenho assim uma maior preocupação. Por isso que é bom você ter experiência no ministério. E graças a Deus a gente buscou isso. A experiência pastoral que Deus nos deu, a gente pastoreia até hoje. E apesar de eu estar hoje trabalhando com ensino especificamente, não estou mais pastoreando igreja, congrego na sede ali, trabalho com ensino, mas as ceias e as visitas, assistência social nas casas, sou eu que levo com a minha esposa. Todo mês a gente pega a cesta básica, pega os elementos da ceia e vai visitar os idosos, visitar as famílias. E lá a gente senta, aí o idoso, ore pelo meu neto, ore pelo meu filho, e a gente vê a necessidade em toda a faixa etária. Então a gente trabalha muito com isso, é por isso que eu coloquei na Catflix material para criança, material para os jovens, que a gente está preocupado com a vida espiritual de todos na família. Então é muito importante os pais atentarem, preste atenção com aquilo que teu filho está olhando. Hoje nós estamos vendo, irmãos, está forte, está tomando conta de muitos adolescentes e jovens o quê? Pornografia. São legiões de espíritos malignos e tentações na internet que levam os jovens adolescentes a ter contato com a pornografia. Tome cuidado com o que teu filho está vendo no celular.
Pegue o celular, eu faço isso com os meus filhos. Do nada, se não aviso. Dá o teu celular aí. Dá o teu celular aí. Abre para mim aqui. Tá. E vou vendo tudo. Documentos, arquivos, as imagens ali, tudo. Onde é que está o banco de dados, tudo. Para ver se não está tendo contato com pornografia. E olha que o meu filho mais velho tem 23 anos, já está noivo, e o meu filho mais novo tem 18. Mas eu não dou barda. Dá o celular aqui. Não. Desliga tudo aí, vamos pro joelho, vamos para oração. Vamos para a igreja, escola dominical, levanta. Eu estou cansado. Todo mundo está cansado. Nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é lá em cima. Vamos para a escola dominical. Seja um pouquinho mais firme, com sabedoria, com jeito, com graça. Dê exemplo acima de tudo. Eu digo para meus filhos, qual foi o dia que você viu eu fazendo corpo mole para não orar, para não buscar Deus, para não ir na igreja, para não ler a Bíblia, para não jejuar, para não fazer o culto? Qual foi o dia? Então não tem desculpa, meu filho. Vamos lá. Eu sou mais velho. Vocês têm mais saúde, têm mais disposição. Vai fazer corpo mole para o quê? É espiritual. Tá? É espiritual. Então não debarda. Hoje tem muitos pais que os filhos estão fazendo o que querem. E os pais têm vergonha, mas não têm moral. Não têm autoridade, não dão exemplo. Está muito sério, irmãos. Um dos maiores sinais da volta de Jesus, o pastor Gesiel Gomes prega e fala sobre isso, é o esfriamento das famílias. As famílias estão esfriando, tá? Esfriando, então há muito cuidado. Permanecendo firme nas sagradas letras, letra A e letra B. Assim como Deus disse ao profeta Daniel, é um dos principais tópicos da lição, isso aqui, irmãos, tópico 2 da segunda parte. Assim como Deus disse ao profeta Daniel, para que este fosse até o fim, conforme Daniel 12:13, Paulo também exorta Timóteo para que ele permanecesse naquilo que aprendeu. E isso significa perseverar até o fim. Paulo reforça lá em 2 Timóteo 3:14. Letra B. A bênção da salvação, meus irmãos, é tão grande que todos os filhos de Deus são convocados a terem firmeza e perseverança a fim de alcançarem as promessas. Por que a Bíblia incentiva a perseverar, a ter firmeza? Porque a salvação, o que está preparado para nós é muito glorioso, nós não podemos perder. E os que vão perder vão se arrepender eternamente, porque verão o que perderam por coisas banais desta vida. Não vamos sair do foco. Confere lá, irmãos, aqui é bom fazer uma maratona bíblica. Marcos 13:13, 1 Coríntios, aqui eu vou falar da perseverança, tá? Aqui fala da perseverança. 1 Coríntios 15:58, Hebreus 10:36, Romanos 5:3-5, Apocalipse 14:12. Sensacional, permanecendo firme nas sagradas letras. 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Letra A e letra B. O apóstolo Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3:16. O apóstolo Pedro disse que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Letra B. Somente a palavra viva de Deus tem o poder de mudar o interior do ser humano e transformá-lo em uma nova criatura. Está lá em Hebreus 4:12, a palavra é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E João 15:3, Jesus falou, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, a Bíblia é inteira, Antigo e Novo Testamento inspirada, e nós temos as provas aqui. Visão geral, quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. João 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Só que o 32 é consequência do 31, nunca esqueça. Se é condição, vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente, é sinal que tem os falsos, sereis meus discípulos. E aí o 32, e conhecereis, é consequência, a verdade, e a verdade vos libertará. Tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica, letra A e letra B. Isso aqui é muito importante, irmãos, para você ver que o Novo Testamento tem a mesma autoridade que o Antigo Testamento. Vamos lá? Temos a total segurança para praticar e confiar no Novo Testamento, pois o Senhor Jesus deu legalidade aos apóstolos e estes, os apóstolos, receberam o Espírito Santo de Deus, tal qual os profetas do Antigo Testamento. Confere lá, Lucas 24:49,
Jesus falou sobre isso, para eles receberem o poder, o Espírito Santo, como no Antigo Testamento, a Bíblia diz, né, homens santos de Deus, Pedro fala, falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, no Novo também. Eles receberam, confere lá Lucas 24, 49, Atos 2 e 4, Mateus 16, 18 e 19. Para você ver que os apóstolos também tinham o Espírito Santo e autoridade para ensinar. Letra B. Todos os evangelhos e as demais epístolas são obras inspiradas pelo Espírito Santo e dignas de serem seguidas. Aqui eu vou ler para os irmãos 2 Tessalonicenses 2 e 15, para você ver que tanto o Antigo como o Novo Testamento são dignos de serem seguidos. 2 e 15, olha o que Paulo diz aqui, ó. Assim, irmãos, permaneçam firmes e mantenham as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. Então a igreja é chamada a atenção para reter os ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Tem mais, vem lá, abrangência. Letra A, letra B. O apóstolo Pedro, que foi o responsável pela liderança da igreja e recebeu do próprio Senhor Jesus essa liderança, deixou claro o que foi dito pelos santos profetas, o Antigo Testamento, e também os ensinamentos dos apóstolos do Novo Testamento. Ele deixou claro que tanto o que foi dito lá atrás e pelos apóstolos deve ser lembrado e guardado pela igreja. Onde é que está isso, pastor Rodrigo? Vamos lá. 2 Pedro 3 e 2. Pedro, que foi o responsável pelo próprio Senhor Jesus, de ser o líder da igreja, 2 Pedro 3 e 2. Ele disse, tanto o que foi dito no Antigo, como pelos apóstolos, vocês devem guardar. Isso significa que o Novo Testamento é divino, é inspirado. 3 e 2, olha o que diz. Para que vocês se lembrem das palavras que foram anteriormente ditas pelos santos profetas, assim como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado por intermédio de seus apóstolos. Então, o Novo Testamento digno de ser obedecido. Letra B. Paulo deixou claro que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Isso significa que todos os ensinamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são inspirados por Deus. Onde é que Paulo fala isso? Efésios 2, 20 ao 22. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então isso significa que tanto o Antigo como o Novo Testamento é a palavra de Deus. 3. O manual de Deus. Letra A, letra B. Paulo ensinou a Timóteo os 4 propósitos pastorais que são ensinar, que a palavra de Deus ela serve justamente para ensinar. Paulo está dizendo que a palavra de Deus ela é proveitosa para o ensino. Então tem 4 propósitos aqui a palavra de Deus. Ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Então Paulo ensinou isso para Timóteo. Os 4 propósitos da palavra de Deus para os pastores, para os obreiros. Só que não é só para a liderança. Por quê? Vem cá. Letra B. Paulo ensinou ainda que as palavras da Bíblia servem para aperfeiçoar todos os seres humanos, a fim de que todos sejam santificados na presença de Deus. Então, se você ver 2 Timóteo 3 e 17, aí Paulo não diz apenas para os obreiros. Paulo diz para que todo homem seja perfeito, para toda a humanidade. Então, a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, serve para toda a humanidade. E João 17, 17, o Senhor Jesus foi claro, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, se vem inspirado, né? A Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada, né? Essa palavra inspirada vem do grego theopneustos, sopro de Deus. Então, Deus soprou lá a inspiração nos profetas e soprou também, Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Soprou também nos apóstolos, nós temos as provas aqui que os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus. Então, toda a Escritura, tanto o Antigo como o Novo, serve para ensinar e cumprir esses 4 propósitos aqui, que servem tanto para os líderes como para todos os membros. Tá? Ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Maravilha! E nós chegamos ao final, irmãos, do nosso trimestre. Visão geral, toda a palavra de Deus é autoritativa e a regra fundamental
para a nossa vida. E a conclusão, olha só, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. E não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, também da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A Bíblia é prazerosa demais, é muito segura. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. A Bíblia é a carta de Deus para a humanidade, para o ser humano, de como saber viver feliz. Nós sabemos que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, o mundo jaz no maligno, e aí tem uma série de tolo por aí dizendo, não há Deus, essa palavra aí não é de Deus. Então nós sabemos isso. Porém, nós temos a verdade, irmãos, revelada em nosso coração. A palavra de Deus, verdadeiramente, ela é viva e ela gera vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Então a palavra de Deus em nós nos mantém vivos. Então, meus amados, vamos continuar ensinando a palavra de Deus. É por isso que eu convido você. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, me ajude. Para que a gente possa manter um ensinamento saudável, genuíno, sendo transmitido na internet. Nesse mar de lodo e corrupção moral que existe na internet, nós estamos aqui, irmãos, tão pequenos, lutando para manter o ensinamento das Sagradas Escrituras com a direção de Deus. Então, conto com a tua ajuda. Se inscreva no canal, nos ajuda e muito, e todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer missões. Nós temos uma família de missionários que nós sustentamos no Paraguai e crianças que nós estamos ajudando a sustentar na África. Então, além de você estar acompanhando um ensinamento saudável, você sabe que está cooperando com projetos na obra missionária. Vamos fazer a nossa oração? Parabéns a todos os irmãos que concluíram conosco o primeiro trimestre de 2025 e convido você para nos acompanhar no próximo trimestre, o segundo de 2025, onde aprenderemos lições maravilhosas através do apóstolo do amor, o apóstolo João. Vamos orar, você que está enfermo, precisa de uma cura, ore comigo nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, em primeiro lugar, Senhor, queremos te agradecer pelo ensinamento da Tua Palavra durante todo esse primeiro trimestre em que acabamos de concluir. Que todos os frutos contidos nestas lições que aprendemos possa se manifestar na vida de todos os Teus filhos, no Brasil e no mundo. Abençoa esta obra, Senhor. Sê conosco para o próximo trimestre. Toque no coração, Pai, de um exército, de um batalhão de irmãos que amam o ensino genuíno da Tua Palavra, para que possamos juntos fazer a diferença na internet. Venha nos abençoar no próximo trimestre, abençoe e recompense cada inscrito nesse canal, cada aluno que está nos grupos do WhatsApp e também na Catflix. Seja glorificado nesta obra. Pai querido, agora use de misericórdia. Eu intercedo por todos os meus irmãos que estão enfermos e estão doentes e acamados. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo, eu os bendigo com a bênção da saúde. E seja agora repreendida infecções, desapareça da carne, do sangue, dos ossos e dos órgãos. Em nome de Jesus Cristo, infecções, inflamações, nódulos, cisto, câncer, em nome de Jesus Cristo, desapareça do organismo dos filhos de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, saia infecção, desapareça na autoridade do nome de Jesus Cristo. Sinta o alívio, sinta o bálsamo, o refrigério, o vigor e a disposição do alto da cabeça à planta dos pés. Tenha saúde no templo do Espírito Santo, no teu corpo, para servires a Deus com alegria. Toda obra maligna, toda invocação do inferno, espírito de doenças, de enfermidade, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Todo mal desapareça, caia por terra em nome de Jesus. E nós bendizemos o teu povo com a bênção da saúde, com a bênção da restauração, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.
Tomamos posse desta bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meus irmãos. Forte abraço. Foi um prazer estar com os irmãos aqui no primeiro trimestre e contamos com os irmãos para o segundo. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.